esse troço aqui tá me tirando do sério de novo. Ah, então, bem rapidinho aqui. Rende eterno de uma mente sem lembrança no índice. Fizemos algumas operações, tomamos loss de novo. Não tão pesado como ontem, mas ontem conseguimos reverter 90% do loss. Hoje não, hoje fomos mais comedidos, mas tomamos loss. Minha ordem tá ali. Sim, minha ordem tá ali, porque ele mudou a característica do preço nos 60 minutos ali, ó, dizendo que sim, ia ser um vendedor e voltou muito rápido. Fiz uma tomada de posição aqui, porque ele mudou a característica do preço aqui, quebrou a estrutura aqui. Fatiou, passou, violinou, stop, toma. Não segurei, era para estar segurando essa operação, mas não segurei, sou um cagão. De novo, outro movimento, mudou a característica do preço, e aí agora, inclusive tem que arrumar aqui para deixar marcadinho, exatamente onde está a minha entrada ali, inclusive, aqui ele quebra a estrutura, né? No 585, isso não é uma call, isso aqui é uma live para estudos, mas sim, minha ordem tá ali, e sim, tá com a minha ordem, com a minha conta real, cheia, e ele continua fazendo cada vez fundos menores. Mas sabe o que ele está fazendo? Ele está atraindo vendedores. Assim como ele fez... Cadê? Aqui, ó. Olha que lindo. Ele fez isso aqui. A mesma coisa. Está simulando o mesmo movimento. Pode fazer o contrário? Sim. O que permeia a Bolsa Brasileira, a B3, principalmente dos futuros, do Piniquim, é a aleatoriedade. Sim, aleatoriedade. Acontece o tempo todo. Vou pegar o controle que eu vou curtir o consagrado. Voltei. E aí, meus amigos, é isso aí, é o que norteia aqui, o permeia Bolsa de Valores de São Paulo, famosa B3, principalmente mini índice, é a aleatoriedade. Não quer dizer que ele vá fazer isso. Não! Talvez repita esse mesmo movimento. Não! Geralmente ele faz exatamente o contrário. Depois ele faz o que tu estava imaginando. Depois ele faz o contrário. Depois ele faz o contrário. Depois ele faz o contrário. Mais um pouquinho do contrário. Depois ele faz exatamente o contrário do que tu estava imaginando. Então, esse cara funciona dessa maneira. E irrita, cara. Vou te dizer, eu não vou mentir, cara. Tô irritado. É o terceiro dia de loss consecutivo. E isso me irrita profundamente, profundamente. Mas a gente tem que saber lidar com esses dias, né? Tentar perder o mínimo. Fato é que isso aqui é um lixo espacial, sideral, né? Na verdade também outra coisa, né, cara? Eu tinha colocado o suporte nessa região aqui, mas na verdade não foi, né? Porque essa região ele foi lá e testou e tocou ele, né? Então essa aqui é uma região que eu iria procurar por uma compra de novo, né? Só que ele não foi na venda, não foi na compra, entrou no range. Se olhar os 60 minutos, nossa, mas tá um lixo espacial, assim, de outro nível, né? Tanto que, pode ver, eu tô mapeando aqui as entradas, aqui, ó. Ele dá inúmeras entradas falsas, né? E o meu alvo segue, assim como a projeção que eu fiz ontem, o meu alvo segue lá em cima, lá, ó, aqui, ó. 163, cara, agora foi para 840 e poucos, deixa eu ver. Exatamente, porque estava meio 855. Esse é o meu alvo, é o alvo que eu vou tentar buscar caso ele faça alguma coisa hoje. Não sei se ele vai fazer, né? A gente nunca sabe, né? Esse cara aqui, ele funciona de uma maneira aleatória, principalmente hoje, ó. Hoje é um dia que, pelo amor das minhas criancinhas, né? É um negócio assim de sentar e chorar. Só ver se o meu alvo, se a minha abertura tá certa. E sim, não uso stop, não uso alvo. Uso ordem oco, não abro o mercado. Raras são as vezes que eu abro o mercado. E eu tô esperando por esse movimento. Ele tá fazendo exatamente o copia e cola. Isso é perigoso, porque provavelmente ele pode fazer o contrário do que ele fez ontem, né? Mas às vezes ele faz a mesma coisa, ó. Então, digamos que ele esteja passando por aqui, assim. Perigo disso aqui. Mais ou menos aqui, assim. Aí, ó. Isso aí. Não sei, tem gente que ensina de uma maneira diferente, né? Eu, assim, nesses casos eu não quero fazer a medição. Tem gente que faz assim, ó. Pega assim, ó, esse fundo aqui que ele fez aqui, até aquele topo ali. E aí, se esse cara escapa daqui, ele vai lá e replica o negócio pra cá, né?
Cara, eu não gosto de usar isso. Bem verdade que essa forma como ele tá fazendo aqui, morreu, o volume financeiro morreu. Já era, pode ser que tenha morrido o mercado para sempre, para o dia de hoje. Mas, ontem, 3 horas da tarde, ele fez um movimento de 1.200 pontos. Vai fazer hoje? Não sei, cara, anteontem ele não fez, né? Anteontem, por exemplo, se tu fosse apostar naquela geração de liquidez, eu deixei até salvo para mostrar para vocês, por isso aqui é importante. Ele começou, dá uma olhada, ele começou uma geração de liquidez assim, ó. Olha lá. Ele começou essa geração de liquidez aqui anteontem, no dia 1º. Aqui, uma liquidez interna. Mesma coisa que ele fez ontem, por exemplo. Só que, no dia 1º, cadê? Ele nunca mais saiu dali. Dá uma olhada nisso. Olha lá. Tá vendo? Olha que maldade. Cadê o negócio? Ó. Ele nunca mais saiu dessa liquidez interna aqui, ó. Olha lá. O dia inteiro. O dia inteiro. Então ele pode estar fazendo a mesma coisa. Ui! Tá perdendo o fundo, catatal. E aí, não saiu daquela regiãozinha ali, né? Então, meus amigos, é difícil. É bem difícil. Aqui, cara, aqui é moedinha, é joguinho do tigrinho, pode ir pra cima, pode ir pra baixo. Eu tava esperando que ele fizesse a rotação aí desse rendezinho, né? Mas não tá fazendo, ele tá perdendo, ele tá fazendo, cara, aquele mesmo desenho, meus amigos, o mesmo desenho desse aqui. Só que esse aqui tá indo pra baixo, né? Mas ele pode estar só nessa parte aqui, ó, do desenho, entendeu? Ele faz isso aqui, ó. Ele diz que ele vai. Ele cai, ele cai, ele sobe, ele cai, ele cai, ele sobe, ele cai, ele cai, ele cai mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho e toma. Vamos ver. Vamos apostar. Que aposta, que é joguinho do tigrinho, que é cassino. E aí, ó, tá fazendo aí, ó. Minha ordem tá lá, segue no mesmo lugar. Por quê? Porque ele ainda não quebrou nada. Agora, se ele quebrar essa estrutura aí embaixo aí agora, ó, bem onde tá abaixo do Ezinho ali, ó, junto com aquela outra estrutura maior, junto com o fundo de hoje, aí desconfigura tudo e eu tiro minha ordem de lá. Ela não faz mais sentido estar lá. Então, se ele quebrar esse cara aqui, ó, aí isso aqui se desfaz inteiro. Isso aqui cai como um castelinho de areia, como um prego na areia. Enquanto ele não perder, tá tudo certo. Isso é um range novo, é um range extremamente poderoso. A intenção seria a rotação dele, né? Geralmente ele faz isso, então que ele foi para cima, ele teria a possibilidade de ir para baixo. Um mercado totalmente comprador, destruidor de alta. Eu não vendo, como eu disse ontem na projeção, eu não vendo, cara, não vendo. Assim como ele tá vindo aqui, não vendo. Se ele quiser continuar escorregando na groselha, fazendo esse movimentinho mequetrefe dele, perder mais um pouquinho, perder mais um pouquinho, vir lá em cima e perder mais um pouquinho. Quando ele chegar aqui, ficar muito de olho, muito de olho. Então, não tenho nenhum interesse em fazer uma venda aí, tenho interesse de compra. Eu sei que tá alto com cacete, eu falei ontem que tava alto com cacete, só que ele tá segurando demais. Os compradores estão defendendo bonito essa região, né? Mas é aquilo, perdendo ali, eu tenho que tirar essa ordem daqui, né? Não posso deixar ela ali. Não tem mais nenhuma notícia, saiu o PMI, nem marquei ele, porque, cara, não fez nada, não movimentou o preço em nada. E no dólar movimentou. Não, o dólar também não movimentou, nem botei nada. Nós
essas notícias aí não estão fazendo nenhum impacto. Ó, perdeu o fundo. Se ele perder esse fundo aí já era. Eu preciso tirar aquela minha ordem de lá, né? Não faz mais sentido eu ter a minha ordem lá, porque ele mudou totalmente o padrão que eu espero, né? Mas é isso. Basicamente é mais um dia de loss. Tomamos aí hoje 500 pontos de loss. Ontem tomamos 400, anteontem tomamos 380. Na sexta-feira conseguimos captar 345 pontos. E é isso aí. A faca do loss é muito maior e mais afiada que a do gain. E esse é o jogo. Então, o que eu posso fazer? Nada, né? Só sentar e chorar, né? Entender que na conta safe funcionou muito bem. Na minha conta cheia não funciona. Porque eu não sei. Será que é a minha RLP ativa da Genial? O troço me busca toda hora que eu abro uma operação? Sim, né? Sim. Mas não faz muito sentido. Eu abro um contrato, no máximo 2. Não faz sentido, cara, assim, ficar com esse viés, assim, de um maluco, assim. Mas é interessantíssimo, assim, que tu não faz a operação. Por exemplo, se eu não fizesse essa operação aqui, ó, não tivesse aberto essa operação aqui, por exemplo, ó, aqui nessa região, quando ele fez a quebra da estrutura, eu toquei ele reto, né? Se eu não tivesse feito essa operação aqui, olha, eu apostaria minha alma que ele ia fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí depois talvez ele viesse aqui, mas ele ia fazer isso aqui. Aí é muito engraçado, quando eu abro uma operação, ele para de fazer o movimento naquele ponto ali, ó. Pode ver, ó, entrei, ele voltou e disse, sai, 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 não, agora eu vou. Toma, stop. Mas é isso. Ó, vai desfazer ali o setup que eu estava programando, né? Estamos aí em 10 mil ticks, é um pouquinho mais rápido. Nos 25 mil ticks, na média já passou para baixo da VWAP há muito tempo, não quis mais saber. Então, vamos ver, ó. Quase chegou naquele fundo, né? Isso aqui me indica uma geração de liquidez para fazer um movimento parrudo. Mas qual vai ser o movimento? E vai no 163.840 ou ele vai no 159 e 100? Não sei. Não faço ideia, amigão. Não faço ideia. Pô, tem um gap, né? Tem um gap. Eu não vi esse gap, rapaz. Olha só, tem um gap. Interessante. Deixa eu ver. Tem, né? Eu tô viajando. Tirar a prova. Olha, cara, eu tô achando que tem um gap. Um gapzinho do dia 1º pro dia 2? Tem. Vamos ver? Pô, não tinha visto gap. Ínfimo, né? Tem sim. Bom, temos terapia hoje com o meu filhote. Vou encerrar essa live aqui. É isso aí, o dólar. Dá uma olhada no dólar aqui. O dólar é mais do mesmo, né? Descidinha, descadinha, né? Nem mapeei nada dele aqui. A gente pode mapear aqui agora on the line. Vamos ver. Ele quebrou a estrutura, foi lá embaixo, voltou, muda a característica do preço aqui, quebraria a estrutura aqui para seguir comprador, quebrou, muda a característica do preço aqui, mudou, quebra a estrutura aqui,
baixo demais. Quebrando a estrutura aqui, ele quebra mais um pouquinho aqui. Muda a característica do preço aqui. Quebra a estrutura aqui com o pivô validado. Quebra a estrutura aqui. Muda a característica do preço aqui. Quebra a estrutura aqui. Quebra a estrutura aqui. Muda a característica do preço aqui. Quebra a estrutura aqui. Muda a característica do preço aqui. O dólar tá fantástico. Quebra a estrutura aqui. Quebrando a estrutura aqui, ele muda a característica do preço aqui. Aqui ele quebra a estrutura para ser comprador de novo. Tá fantástico. Isso aqui tá lindo. Isso aqui tá lindo. Tá igualzinho o índice. Lindo. Lindo. Um bolinho de estrume. Lindo, lindo, lindo mesmo. Bom, e aí assim, aproximando aqui, mostrando, vamos para 60 minutos. Para a gente dar uma olhada, por exemplo, 60 minutos do índice. Né? Medíocre, muito idiota, muito violinador, maldosinho. E aí aqui a nossa intenção é quebra da estrutura para dar prosseguimento. A mudança da característica do preço ocorreu aqui. Então ele fez aqui a mudança da característica do preço, nesse ponto aqui, ó. Deixa eu... Não era isso. Tô tendo dificuldades com esse mouse. Bom, então. Tá difícil. Bom, não consigo desenhar nos 60 minutos. Se eu colocar aqui, será que eu consigo? Também não. Bom, não consigo desenhar nos 60 minutos. Não sei o que está acontecendo. Mas, aqui seria... Aqui, ó, vamos para o FUT. O FUT fica melhor. Quebra da estrutura e mudança da característica do preço. Né? Dá uma olhada aqui ali. Mudou a característica do preço, está dizendo que vai ser um vendedor assíduo, que agora é a hora, agora ele vem, que agora ele vai arrebentar as pregas. Não tenha certeza disso. Não tenha certeza disso. Não acredite nesse joguinho maldoso. Mas está entregando, tudo bem, a gente espera, deixa ele fazer o movimento dele. A gente sabe que aqui embaixo, nessa região aqui do 161,754, teria um suporte interessante, porque foi uma resistência rompida com muita veemência, com muita força, né? Ele acusou o golpe, rompeu ela e tocou-lhe reto, né? Então, mais um dia muito torto pro Titio. O Titio tá no loss, o Titio tá fudido, o Titio tá abaixo do cu do cachorro de novo, mas o Titio não desiste, né? O Titio segue aí tentando, né? O Titio não sabe se dá para ganhar dinheiro com isso. Para mim, parece mais uma ratoeirazinha, assim, clássica, para tu perder muito dinheiro e ficar correndo atrás do rabo eternamente durante anos, porque já é o meu 4º ano, né? São 3 anos e meio indo para o 4º ano desse lixo, e até hoje eu não consegui uma consistência nesse lixo. Eu ganho por 2, 3 meses, e em questão de um mês eu perco tudo que eu ganhei em 2, 3 meses, e eu já tentei diversas estratégias, e a que mais se adaptou assim à minha persona foi conceitos de choque BOS com setups de Joseph James, mas sempre tomando os conceitos de choque BOS, né, a mudança da característica do preço e a quebra da estrutura como o norte verdadeiro das minhas estratégias. Então, todo o resto para mim é lixo. Mas também está se configurando como um lixo, né, cara? Isso é fato. Totalmente se configurando como um lixo. Então, eu não sei o que dizer, né? O que eu sei é que vamos tentar mais um ano, vai ser o 4º ano, vai ser o meu último ano, vai ser o último ano que eu vou tentar alguma coisa nesse lixo aqui. E, cara, eu teria uma grande probabilidade de tentar caso funcione por um tempo, assim, no 4º ano. No 5º ano eu posso tentar um ataque no mercado americano, que eu acredito que funcione bem melhor, né?
E basicamente é isso, cara. Eu tô aqui, tô esperando minha ordem. Segue lá, ele não perdeu o fundo, tá vendo? Enquanto ele não perder esse fundo aqui, meu amigo, enquanto ele não perder esse cara aqui, ó, eu não vou tirar minha ordem de lá, minha ordem segue lá. E sim, eu não tenho estratégia na minha ordem. Meu stop é a volatilidade de 60 minutos, que tem em torno de 480 pontos, e o meu take ele é proporcional. 480 pontos, chega em 480 pontos, eu coloco no 0 a 0, e se ele andar 900 pontos, 850 pontos, eu vou fazendo trailing stop. E aí essa é a minha estratégia. É a estratégia que mais casou, por exemplo, para eu salvar operações de loss, porque eu usava o stop muito curto. E aí eu era estopado fulminantemente, assim, às vezes em questão de segundos. Eu dava o setup igualzinho que eu entro aí, ele dava o setup, eu entrava, eu era estopado fulminantemente, né? Fulminantemente. Entrava, não levava nem 20 segundos e pim, buscava meu stop. Porque eu usava stops de 150 pontos, 180 pontos. Era para operar mini índice, meu amigo, 150, 180 pontos. É pedir para perder todo santo dia. Vai perder todo santo dia. Raras vão ser as vezes que ele vai entregar alguma coisa direcional. Ele não vai buscar o teu stop antes. Então, sem stop. Não aparece meu stop no booking, não aparece meu take no booking, eu faço meu take, eu faço meu stop. E se eu vejo que ele está indo para o lado contrário, eu fecho a operação, como eu fiz aqui, ó. Fiz aqui, ó. Foi lindo esse movimento. Esse movimento tinha grandes chances de testar esse topo aqui. Ele foi lá em cima e toma. Quando ele chegou aqui no meu máximo, nem era máximo, tipo, acho que aqui foi 180, 200 pontos, eu fechei. Porque eu vi que ele não ia. Ele ia talvez perder um pouco mais. Fazer o drible da vaca dele lindo aqui, né? Ele perde um pouquinho mais. Ele pede mais um pouquinho. Ele pede mais um pouquinho. Depois mais um pouquinho. Depois mais um pouquinho. E aí ele vem e vê que não te permite fazer porra nenhuma, né? Então, ó, agora sim, né? Agora não tem mais razão nenhuma. A minha entrada está lá, tá mais alto que uma pipa. E aí agora ele desfez tudo. Deu com tudo, e aí agora a quebra, a mudança da característica do preço sai daqui, este movimento aqui. Esse aqui é o último pivô validado, grandão, lindo, lustroso, inoxidável. E perdendo aquele fundo ali, ele vai perder o fundo do dia! Sim, vai perder o fundo do dia. E pode fazer um grande movimento de baixa. Como eu disse, eu não sou vendedor nesse mercado, não gostaria de ser vendedor nesse mercado e vou procurar por compra. Tem que me alimentar, se que eu tenho que sair porque tem função com meu filhote. E é isso aí. Quem gostou desse lixo espacial e dessa técnica que eu mostrei aqui, que não funciona já há 3 dias, deixe seu like, comente, veja que idiotice que eu posso estar fazendo aqui que eu não esteja enxergando. Cogite a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. Faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite, ninguém vê. Eu vejo, sempre. Eu vejo à noite e vejo pela manhã. Gosto de ter esse balizador. Faço lives também pós-meio-dia, segunda a sexta, para mostrar tudo que eu tentei executar e planejei, né? E evitei bolas curvas, né? Hoje foi um dia que, cara, é aqueles dias que... Olha, difícil um operacional funcionar hoje, viu? Assim, pelo menos até agora, né? Bem difícil. E é isso. Obrigado. Volta à noite aí para as projeções.